Fala pessoal, estamos começando mais um Pode Treinar, mais um episódio. A gente tem aqui a oportunidade, você que está do outro lado, de acompanhar hoje um casal de nutricionistas, uma nutrição sincera, uma nutrição honesta, um casal que além de nutricionista na sua profissão, também são triatletas, né? Triatleta é um negócio bem respeitado, eu respeito uma vida de um triatleta. Então estamos aqui hoje com o Vitor Machado e Sheila. Prazer conhecer você. Bela, muito bela sua esposa. Muito incrível. E esse menino é um menino de ouro. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho da história, a gente poder compartilhar aqui momentos alegres, felizes aí de vocês. O Vitor tá com o dedo quebrado, não tá podendo treinar como ele gostaria. Isso é verdade. É mentira da barata, ela tem uma... Mas vai dar bom. Você sempre surpreende, você é um menino bom. Vou dar um jeito. Eu queria que vocês pudessem falar com o público que está em casa um pouco da história de vocês, rapidamente. Quem é o Vitor, quem é a Sheila, para o pessoal que está do outro lado aí, já poder acompanhar vocês também, criar simpatia, seguir vocês aí nas redes sociais também, ouvir histórias boas, honestas sobre nutrição, dicas incríveis, encantadas. Beleza, quero dar a primeira palavra aqui para a Sheila Minari, por favor. Tá bom. Então, se apresente. Muito obrigada. Então, Cris, eu sou nutricionista há uns 10 anos, mais ou menos, e eu sempre fui vegetariana, eu sou vegana há alguns anos, então eu trabalho mais com esse público de vegetarianismo, veganismo, mas também da parte do esporte, que foi uma das especializações que eu fiz. E tem uns 2 anos que eu entrei no triatlo, quase vai fazer 2 anos agora. E aí eu já gostava de correr, aí uma coisa leva a outra, aí fui fazer uma aula experimental. Essa galera do Endurance é brinquedo não, cara. Na época a gente nem tava junto, mas aí eu falei, uma amiga me chamou pra fazer uma semana de triatlon, você me empresta uma bike? Que ele tinha 2, né? Aí ele, não, empresta. Aí eu fui com a bike dele, de tênis ainda, essas coisas. Aí uma semana, aí daqui a pouco eu dei um perdido nele, assim, fiquei 1 mês com a bike. Minha bike sumiu. Aí quando eu vi, eu já tava... uns meses. Procurando anúncio de bike, aí foi isso. Aí de repente eu fui engolida. Olha aí tava aí. ali. Vitor é um cara que tem... Ele tinha uma loja de bicicleta, é um menino que tem muitas bicicletas, né? Tava sobrando. Inclusive, eu tô querendo uma tudo bem. bicicleta, você me Ele empresta. tem várias. Precisando, tá sobrando. Que bom, a nutrição te proporciona essas coisas, hein, Vitor? Que coisa maravilhosa, hein? Ó, e equipamento é barato, né, do adulto, sabe? Pra quem tá em casa, não faz ideia de como é que é baratinho essas coisas do triatlo, hein, cara? Cara, essa Baratinho. conversa é dura. Essa dos preços é conversa ruim. E o Vitor, fala aí pra galera que tá em... O pessoal já te conhece, é um cara bem popular aí. Olha, Mas você é um menino... não, sempre a apresentação é bem-vinda, né? Que tem todo esse processo de estamos na internet, mas... Bom, como o Cris aqui já me apresentou, sou o Vitor, sou nutricionista... cara, 2015, então 8 anos. 8 anos aí em atendimento. Sempre trabalhei, eu formei pensando em trabalhar com a área de esporte, porque foi uma das coisas que me levou para nutrição. Eu vim bem daquela história de obesidade, aí começa a fazer esporte, se envolve, vejo que eu gostava bastante, acho que eu tenho que trabalhar com isso aqui. E com o tempo eu me percebi trabalhando muito mais com a parte de comportamento alimentar, o pessoal que tem os transtornos, compulsão alimentar, anorexia, bulimia. E então trabalho muito com essa parte e uma área assim, muito nichada que eu tenho é trabalhar com o transtorno dentro do esporte. É algo muito específico que não é tão simples assim de trabalhar, mas que me preenche bastante. Aproveitando isso, a nutrição, pros dois a pergunta, entrou na vida de vocês para resolver um problema inicialmente pessoal? E aí vocês viram que aquilo, cara, funcionou comigo. Eu acho que eu consigo ajudar mais gente. Então acho que eu vou fazer nutrição. Tem mais ou menos isso aí? Ou tô errado? Acho que sim. Tem um histórico parecido, assim, também. Aí, uma infância de obesidade. Aí, com a adolescência, a obesidade passou por uns transtornos alimentares. Aí foi meio que... Assim, tudo girava em torno desse mundo de nutrição e exercício. Mas aí eu fui gostando, fui entendendo mais e resolvi que queria estudar isso. Aí comecei a estudar. E aí, assim, eu já gostava de fazer esporte também pelo esporte, né? Tinha a questão dos transtornos alimentares e de imagem, essas coisas, mas eu curtia o rolê de fazer esporte, assim. E aí comecei a gostar de correr e tal, e aí foi meio envolvendo tudo. Mas eu também, quando eu comecei em nutrição, eu gostava muito da área esportiva, assim, era sempre o meu foco, sempre gostei da área clínica também. Então foi meio isso, mas foi isso, assim, de
começar a gostar de nutrição e me interessar para tentar resolver um problema meu. Aí depois foi É engraçado que a maioria dos nutris que eu converso, eles tentaram inicialmente resolver um problema pessoal, né? Assim, Sim. eles tinham um problema, falaram, poxa, eu preciso resolver isso aqui, começaram a se aprofundar e falaram, no final das contas, eu acho que a nutrição vai ser uma coisa que vai me ajudar. Aham. Entrou, formou, se ajudou, alguns, outros eu percebo que alguns amigos ainda não se ajudaram, mas no final das contas eles viram que eles podiam replicar um modelo que funcionou com eles, com outras Sim. pessoas, né? Muito Isso é muito legal. legal, né? A sua história é parecida com a dela, né, Vitor? Isso. Aí, mesmo é bem semelhante, né? Eu não cheguei aí para essa parte assim de transtorno de imagem, essa parte corporal, mas a obesidade ela existiu ali durante muito tempo e aí eu fui aquela criança, adolescente que para emagrecer buscou a restrição severa e aí nessa busca da restrição severa eu fui e adicionei um esporte. Só que tinha uma coisa toda de a dúvida social, assim, não, você não consegue. Eu, não, peraí, mas eu não me dava bem com a educação física, hoje em dia tudo certo. Tá resolvido, Tudo né, essa certo. história, né? Já fez as pazes. Mas como era uma coisa muito assim, uma pressão de, você não dá conta, eu lembro que eu comecei correndo escondido, né? Não, vou correr aqui. Só um parêntese aí. Essa treta com a educação física, você teve alguma pessoa da educação física que menosprezou em algum momento a sua jornada? Com certeza, porque teve eu lembro... Tá explicado. porque... E tá tudo bem, né? Porque, Tá de boa. cara, você é jovem, você escuta algumas coisas e a gente acaba criando determinados bloqueios, né? É Sim. natural, faz parte. Cara, é muito doido, é porque eu não sabia jogar os joguinhos, né? As vôlei, handball, que é a educação física ali, anos 90, 2000. Mas eu me lembro de um professor falando, pô, cara, você só vem aqui na aula pra atrapalhar, né? Não sabe jogar nada. O professor mandou essa. Professor. Humanização tá tão longe dele, Inclusão. né? A inclusão... Inclusão faltou, velho. Usando as modalidades poliesportivas como inclusão social, onde a gente sabe, como professor de educação física, que você, em qualquer atividade infantil ou de adolescente, ninguém pode ficar de fora da brincadeira. Isso é básico. Pô, não, E é por isso que hoje eu, como pai, quando eu vou pro meu filho e levo no futebol, que eu vejo uma treta, eu já falei, deixa eu te falar então. Aí eu já começo, já venho com o cara, professor, então desculpa aí e tal. Eu falei, cara, inclusão social, gostei. Pelo amor de Deus, você tem que fazer isso. Gostei. Isso é básico, cara. Nos Pois anos é. 80, isso é básico, isso aí. Pra E aí, esse cara não era, é não. por isso que você teve uma treta com a galera da educação física. Já que, beleza, eu não dou conta, mas assim, o recurso foi, eu não sei o que aconteceu, que eu não fiquei acuado, né, com isso. Fiquei, mas assim, não desisti. Vou correr escondido. Vou fazer pra ninguém ver, né? Vou fazer aqui, ninguém tá vendo eu correr aqui de uma quadra pra outra. Amanhã eu corro 2 quadras. Fui crescendo, hoje tá fazendo 21, 42, né? 50, 60. A gente corre aí. Num dia 21 e no outro dia 42. Esse era o plano. Esse era o plano. Pô, cara, mas vai dar certo. Um dia Na eu hora passei, certa vai tá dar de certo, boa. vai dar certo, no Sim. seu momento. Uma coisa que eu anotei aqui, cara, essa pergunta, falei, cara, essa eu preciso perguntar. Hoje o Vitor também, hoje você também tem uma alimentação vegana. Isso. Né? Você teve aí uma transição, eu acredito, de... Né? Não sei como é que chama essa transição. Como é que chama esse negócio? Como se muda. Esse negócio aí. Hoje eu acordo, ninguém acorda. Agora eu vou virar E a tem chave. gente que sim. Eu acredito que tem gente que vê documentário e o cara Isso. já, não quero mais. Aham. Tem umas crianças assim, Né? inclusive. Tem. Umas coisas nesse sentido. Mas, cara, como é que é a geladeira de um casal vegano, nutricionista? Como está a minha geladeira? Só tem água. O que nunca falta nessa geladeira? Sheila, E essa é o pra que você. nunca entra nessa geladeira? Não, essa é pra você, Sheila. Caramba. Tá, peraí. O que nunca falta? Acho que banana, né? Banana não falta, Quando não. falta banana, a gente sai de noite pra comprar banana. Tipo, É uma coisa que é normal. porque tá Você no sair pré-treino, vamos comprar uma banana porque Hoje acabou. o plano é comprar banana depois daqui. E o que não entra de jeito nenhum? fora as coisas de origem animal, né? É. Caramba. Mas não vamos nem pensar nos de origem animal, que isso aí naturalmente não Sim, entra. Mas não assim, entra. Ah, a gente- alguma coisa Não, assim, aqui. cara, tem A gente um... não tem essas tretas. Eu acho que não entra coisa que a gente não gosta. Mas, tipo assim, se for pra... É porque não costuma ter muito, mas se der vontade de comer pizza, vai ter pizza. Então, de boa, assim. suave, né? Suave. Hoje eu tô pensando aqui, mas talvez é o que não tem. A gente pode falar é refrigerante, né?
Coisas... eu não pensei nisso, mas ultraprocessados, assim, talvez tenha... Não vai ter um sorvetão, sacou? Nem vegano, velho. É tipo igual lá em casa. Esses dias o Ângelo me questionou, papai, refrigerante é tão ruim assim? Caramba, Eu fiquei que pensando missão. sobre. E eu de costas, e ele aqui, ó. E eu falei assim: o que que eu vou responder? Não quero ser grosseiro, não quero desmerecer quem tem na casa também, porque ele vai ter os amigos, a vida dele, né, fora. Eu falo, filho, olha, o refrigerante, ele não é tão ruim assim. Ele é uma bebida. Algumas pessoas gostam. E a resposta que eu dei pra ele foi essa: algumas pessoas vão gostar, mas aqui em casa a gente faz a opção de coisas que a gente consegue extrair da natureza. Um suco de laranja que a gente espreme, que é mais saudável, mais gostoso. Depois desse dia ele recebeu o livro da escola. E o livro da escola tem um capítulo sobre alimentação saudável. Resposta boa. Ele passou o dia inteiro pesquisando uma coisa sobre alimentação saudável. E ele ficou mandando do celular da mãe dele pra mim os links. Papai, olha esse negócio aqui. Papai, não comer, não pular refeições, não comer as saladas, os vegetais, pode atrapalhar a nossa saúde. Cara, Caramba. ele tá muito assim, muito na pegada. Ele tem quantos anos? Ele tem 6 anos. Caramba. E agora ele tá no futebol. Aí um convidado que a gente trouxe, que é o Lucas, falou assim: Cris, não, creatina pra criança é de boa. Tem estudo aí, tá tudo certo, pode dar. É mesmo? Aí eu comecei a colocar o Ângelo pra tomar. Tu já viu? O Já, Ângelo. pra criança já. E aí ele tá tomando agora. Aí ele pegou esses dias, um amiguinho dele levantou no bracinho da mesma idade. Levantou assim, menino. Aí a mãe do menino falou assim: Nossa, Ângelo, mas você tá forte, hein? Ele, eu tô tomando creatina agora e eu tô treinando. Muito treino, né? Já tá. Caraca, maluco. Que ano? Desse jeito, mandou essa. Que Então, assim, isso, véi? Precoce. Eu fiquei de uma certa forma orgulhoso porque ele tá fazendo isso de uma forma leve. Eu nunca falei assim, você tem que comer isso aí. Cara, ele come. Se ele tomar um refri, também tá. Falei, filho, se você quiser um dia tomar refri, tá de boa. Mas ele normalmente não toma. E no fez dia que ele sentido pra ele, né? tomou, ele falou, papai, mas eu prefiro suco. Acho que o suco é mais gostoso, papai. Pô, que relação boa com a comida, né? Sim, e lembra que a gente teve um período que eu te perguntei, que eu tava preocupado, que ele gosta de comer. Ele gosta, ele tem prazer em arrumar a mesa, botar os que negocinhos, garfa, aí ele bota os desenhos na parede e gruda. A Noite Mexicana, ele que fez os desenhos da Noite Mexicana, grudou. E ele se amarra, e ele, pô, é uma parada aqui boa. Filha, a barriguinha, aquela estratégia que você me deu. Filha, a barriguinha, tá feliz? Papai, eu acho que ainda cabe mais. Então come aí. Papai, eu acho que Boa. agora a barriguinha já tá um pouco cheia, papai. E aí ele para. Funciona. massa. Funcionou muito bem. Essa estratégia a gente usa até hoje. Pais, você que tá em casa, tem um filho, tá preocupado se seu filho come demais, assim, às vezes tá achando que ele tem um comportamento um pouco diferente. Não fale do corpo dos seus filhos. Não fale, gente, mas use a estratégia da barriguinha, porque como adultos nós sabemos o nosso limite. As crianças ainda não sabem, né, Vitor? Uma Isso. coisa que você colocou pra gente, trouxe clareza e luz pra gente nesse tema. E a criança está se descobrindo. Então, uma pergunta que você faz para ela no sentido de pergunta para sua barriguinha se ela está satisfeita, bota ele para pensar e falar: eu aguento. Não, eu não. Acho que é melhor não. Entender, identificando a saciedade. Né? E é uma Muito coisa, legal. cara, muito boa. E a gente usa isso até hoje. Cara, eu queria que vocês falassem para a gente aqui de uma forma resumida, para quem está nos escutando, como é a rotina de um triatleta, tendo em vista que vocês são praticantes, acho que por paixão, por gostar, acho que vocês não fazem com raiva. Não, Ninguém, cara, o Acho que triatleta, ninguém consegue. acho que é o único esporte que ou você faz ou você não faz. Não dá pra fazer mais ou menos. Não. Ou o cara gosta, tem um mínimo de prazer naquilo, ou ele não faz. Sim. Que é uma coisa assim, eu tenho muito respeito. Lembra um dia que eu te falei lá na época ainda da pandemia, a gente treinando lá, musculação, e eu falei assim, Vitor, se eu fosse triatleta, eu tinha tatuado na testa. Eu não teria vergonha, porque você tava ainda com esse negócio de, cara, às vezes eu tenho, né, eu não gosto de ficar falando, porque eu não sei se pega bem. Você trouxe essa tive reflexão. fases, né, na minha vida. Pô, você era Iron já. É, E assim, fala pra quem tá em casa, só pra entender, o que que é um Iron? Que é a prova máxima do triatlo. O assim, que é? é uma provinha tranquila, que consiste em 3.800 metros de natação, que é quase aí 4 quilômetros nadando no Não mar. é na piscina, viu, gente? É no mar. No Em águas marzão, abertas. Em águas abertas. Tem depois aí, na sequência, você vai para 180 quilômetros de ciclismo. Suave, pra soltar. E aí, depois sim, a gente solta a musculatura correndo 42 quilômetros, uma maratona. Aí é gostoso. Então, você tem uma maratona depois de pedalar 180 quilômetros e nadar quase 4 quilômetros. Em média,
o seu tempo, assim, qual foi o seu tempo, só para a pessoa ter uma ideia de quanto tempo demora uma prova de Ah, triatlo. porque essa pergunta, vamos pegar aqui, tem as pessoas normais, né? Aquele indivíduo que ele trabalha, ele tem outras obrigações, ele é pai, ele é uma mãe e paga alguns boletos. Então essa galera fica ali na média do 10 a 12 horas. Olha aí, 12 horas de prova, Exatamente, é dentro desse coisa. tempo. E você tem os fortão que vão 9 horas para baixo, né? Que quando você tá saindo para correr, os 42, você escuta o locutor falando, ó, primeiro lugar chegou aqui. E você Só ainda que tem você uma ainda- maratona. Sim. né? Você já deve estar acostumado, mas acho que o cara que vai pela primeira vez, que ele tá ali botando o tênis e pensando, o que que eu, não é? Pô, é um negócio, que loucura, hein? pô. Aí ele escuta o cara, ó, o primeiro chegou, e o cara Sol botando o ainda, tênis é. ainda, né? Tipo, Falta cara, só uma maratona agora. que loucura, É muito gente. doido, Me velho. chamaram uma vez pra fazer triatlo, eu falei, tô de boa. Tá. Tô suave. Foge. Não, cara, não vou mexer com isso, não. Porque e se eu gostar? Aí como é que eu faço depois? Acabou, já era. Não, prefiro não começar. Cara, um negócio que a gente pode resenhar aqui sobre o triatlon, que eu gosto do exemplo da Sheila, porque normalmente o que funciona no triatlon, não tô dizendo que é o que você precisa para se dar bem, mas eu acho que assim como qualquer esporte, o esporte ele tem que fazer sentido, né? E a galera que faz o tri pensando, não, eu quero ser triatleta, eu gostei disso aqui. Normalmente a pessoa que, quando faz um Ironman, ela não tem uma ressaca, entre aspas, uma depressão pós-Ironman. E eu tô citando a Sheila porque é um tipo de atleta que só assim, chegou. Foi lá, pegou a bike, aí começou a nadar e, pô, legal, tô gostando disso aqui. Não foi aquela pessoa que falou, quero fazer um Iron. Então, normalmente esse caminho do quero fazer um Iron, às vezes não traz uma relação muito boa com o esporte, entende? Entendo. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho pessoas que falaram, não, eu só queria o rolê de estar no aeroporto com a mala bike. Essa Com a roupinha. Essa eu nunca ouvi. Com a roupinha. Tirar foto com a roupinha de borracha. Com a roupinha. Poxa, essa é nova pra mim. Amigo, inclusive ele vai vir aqui gravar, não vou falar o nome, mas assim, porque eu não quero, não sei se eu posso expor aqui ele, mas Cara, hoje muito bom. ele é um empresário, puta do empresário e tal, assim, muito bem resolvido, mas ele falou, Cris, tava nesse nível aí, daí achava massa, eu via no aeroporto, eu queria. Tem o status, né, de ser triatleta. O status de botar aquela bike cara ali dentro de uma parada, e falar, não, despachar minha bike aqui. Tô indo pro Tô indo Ironman. competir. Vou competir. Essa é nova mesmo. Eu gostei Da bike eu nunca Só tinha que ouvido pra ele também. trouxe um pesar, ele trouxe um peso pra ele, porque ele não aguentou o ritmo, o trabalho dele tava muito exigindo muito dele, e ele também é um pai, assim, que é uma referência de pai pra mim, de paternidade, e ele chegou num ponto que ele não tava conseguindo conciliar o trabalho, o trampo, a ascensão profissional dele e o Ironman. Aí ele falou, cara, ele começou a sofrer, não consigo. Tava virando mais um trauma na vida dele do que algo prazeroso. Aí ele falou, cara, eu vou ficar só com a corrida. Em algum momento eu volto pro triatlo, mas eu volto com a cabeça pronta pro triatlo. Sim. Aí ele tá agora só nas corridas de 21 e 42. Só. Só assim, suave. Mas assim, volume de treino comparado com o triatlo é mais tranquilo de conciliar. Dá mais fácil, combina com a rotina dele de pai, de marido e tal. Ele falou que foi a melhor decisão que ele fez na vida dele. Mas eu fiquei curioso, igual você. Não, é porque eu queria a bike no aeroporto, sentar assim na parada com a minha bike do lado, e a galera passar e ficar me olhando. A tatuagem. Fazer a tatuagem do Falei, Iron. cara, olha que nível que a gente chega, né? A coisa de provação social, né? Eu preciso provar. Pra quem que você precisa provar pra ninguém, não, irmão. Cara, isso é Precisa importante. provar, você precisa ser famoso na sua casa, pros seus filhos. Essa também, né? É uma boa referência. Então, Essa. assim, certo. seu filho é que tem que te achar bom, né? Ninguém da rua, não, sacou? Eu hoje penso muito nisso, sobre... Cara, por mais que eu seja muito bom na rua, se eu não for em casa, acho que tá tudo perdido. Se eu tiver um monte Verdade. de seguidor no Instagram, mas se os meus filhos não me seguem, cara, não adianta eu ter 1 milhão de seguidores se o Ângelo e a Serena não me seguir. Então, Faz assim, todo se sentido. eles me seguem, aí sim eu posso ter qualquer seguidor. Mas se eles não me seguem, irmão, não vale. Essa briga aí, eu vou te falar, vai dar ruim. Sim. Não vai ser legal. Então é isso. E eu acho que o esporte do endurance tem uma coisa que é a próxima pergunta, que eu já vou entrar nela. Cara, vocês que são do endurance, aí, vocês sabem que a galera do endurance gosta muito de dar migué em 2 coisas: Ah, treino de força sim. e flexibilidade. Caraca. Verdade. E é o que, assim, os estudos mostram que o endurance é um dos esportes que mais leva as pessoas a lesões
corriqueiras, né? Joelho, contraturas musculares de maneira geral, conversando com fisioterapeutas, ortopedistas, amigos, os caras falam, Cris, CrossFit e o Endurance, hoje o CrossFit está melhor. A galera acho que chegou num ponto que eles conseguiram encontrar um modelo de trabalho bem profissional. Mas o Endurance ainda continua sendo muito recorrente. Lesões que você fala? Lesões, né? De lesões. E aí, quando ele fala dos históricos, você fica, normalmente o histórico é o mesmo. É a galera que é muito apaixonada pela parada, tá triste, o cara quer correr não só o que tá na planilha, mas ele quer aumentar mais 10 km. Não respeita, né? Mais 10 quilômetros. Tá mas tem feliz, isso. Aham. vou botar 20 e eu sei que dá pra ir mais 15 hoje, porque hoje eu tô me sentindo benzão. Tô imbatível. Então eles são pessoas que normalmente não seguem planejamento. É o perfil de quem lesiona, não tô falando que é todos, né? E a segunda coisa, quando ele fala aqui, pergunta, e aí, como é que tá o treino de força, reabilitação, vocês estão... Não, eu não acho que não é importante. Não, eu tenho feito mais ou menos, né? Sim. E a terceira coisa, a galera encurtada e tem pouca mobilidade, flexibilidade. Então, na hora que Caraca. você precisa desenvolver um endurance com passadas mais longas, com a mobilidade maior, o corpo não aguenta, lesiona. Sim. Uhum. Sheila, eu Com queria que certeza. você falasse um pouco assim, cara, pra você sempre foi, você que já entrou no endurance, gostou, se encontrou ali, depois migrou pro triatlon. Sim. Você sempre teve nas suas preparações, na sua jornada, o treino de força? Ou você reconhece que algumas coisas precisam melhorar? Assim, cara, tem um ponto aqui que eu ainda dou migué. Ou você consegue entender que você segue o planejamento certinho? Miguel. Ó, eu acho que Miguel não. Não, Você é não deve dar assim, Miguel, não, velho. voltar um pouquinho na história. Quando eu só corria, aí eu desenvolvi condropatia patelar, aquela coisa, né? Aí grau 1, depois grau 2, aí deu derrame, aí sentia dor. Aí, primeiro eu fui no ortopedista, ele falou, você tem que parar de correr. Aí eu fui em outro, aí falou, não, tem que fazer fortalecimento. Eu, beleza. E aí eu já malhava, já fazia musculação, mas não com essa importância, assim, né? Eu nunca amei fazer musculação, aí fazia, aí passei a sempre atrelar isso depois, né? Então, assim, às vezes não estava muito afim, mas não deixava de fazer porque... Começou a ter mais sentido depois do diagnóstico. Né? Isso, e assim, já que eu gosto de correr, para eu continuar correndo, eu entendi que eu preciso fortalecer. E realmente, assim, Legal. depois disso, já aconteceu de machucar em prova, assim, de fazer muita força, machucar um pouco o joelho, mas aí segurava a onda, fazia uma fisioterapia, rapidinho eu recuperava, mas sempre mantendo treino de força. Então, eu sempre achei importante. Aí, quando eu entrei no triatlo, no começo foi um pouco difícil, assim, os primeiros meses, conseguir enfiar em algum buraco da minha agenda os treinos de força, né? Porque aí eu já não estava acostumada com esse alto, volume né? todo doido, E eu estava terminando o doutorado, aí, assim, estava muito caótico. Aí, mas foram alguns meses, aí depois encaixou a rotina. Aí, hoje em dia, assim, é parte da planilha, né? Então, faz parte lá, seguir pelo menos 2 vezes por semana, treino de força. Tem mobilidade e flexibilidade na rotina de vocês? Tem, aí o de força já tem mobilidade e depois o treino. Legal. E aí mobilidade às vezes eu faço a mais em casa, então pelo menos 3 vezes por semana. Mas faz diferença. Olha, acho gente, importante. você que tá em casa, escuta aqui ela. Ajuda Ajuda a gente aí. ajuda aí, galera. Faz Ajuda o diferença. fisioterapeuta, né? Você não tá trazendo benefício pra ninguém, não, gente. Só tá trazendo prejuízo pra você. É ruim, não faz mexe com isso, não. 10 Não, e não minutinhos vale de a mobilidade, pena. né? Às vezes Custa machuca nada. uma coisa, aí fica 3 Não, meses sem desencadeia treinar. tudo, assim, cara. Porque eu digo o seguinte, qualquer prática esportiva, seja ela amadora ou profissional, ninguém começa a fazer uma prática esportiva pensando em não ficar, pelo menos, melhor do que Sim. ontem no treino. É uma construção. Você construiu ali toda uma base sólida, visando participar de uma prova de rua, ou de um campeonato, ou sei lá. Mas, cara, imagina você não fazer isso por negligência, você ter que perder, colocar isso tudo a perder, né? Eu Sim. sempre falo, cara, não vale a pena. Se você pensa em longevidade, é igual Aham. você falou, cara, eu não amava o treino de força. Sim. Mas depois do diagnóstico, que ele falou que eu precisava fortalecer, eu comecei a entender que era parte da minha rotina. Porque eu Sim. queria continuar correndo. Sim. Então, gente, faz isso. Ajuda aí a gente. Ainda mais quando o volume é grande, né? E aí, essa questão de mobilidade também, eu lembro do meu osteopata falando disso, assim, que chega lá a galera com 40 anos com as articulações de 70, porque não cuida, não faz Isso mobilidade. é ruim. Aí é o mínimo, né? Ficar lubrificando ali, então aí eu dou uma devida importância É pra isso também. importante, cara. E assim, a gente vai percebendo, assim, com a nossa idade passando, você vai percebendo que seu corpo ele já não realmente ele não responde mais a determinadas coisas. A gente que se cuida, você já percebe que tem mudanças, imagina a galera que não se cuida. Vai falar, cara, Sim, como é que essa galera vai ser quando chegar comigo Aham. com 40? Não vai dar ruim? vai. Você se cuidando dá ruim às vezes? É. Pô, não dá.
Você era um cara que tinha dificuldade com os treinos aí de força, não é? Então, vamos Fala lá. aí pra galera. De repente tem alguém em casa que vai se identificar com você que você tinha problemas. Primeiro você teve problema com um cara que não foi generoso lá na fala. Sim, Ah, não. você é ruim, você vem aqui atrapalhar o jogo. O negócio... Acho que talvez ele influenciou também. Vocês são... Não, o negócio é que eu tive... Eu comecei a correr, sei lá, em 2009. Correr mesmo, assim. Deixa eu fazer aqui um treino de corrida. E fui aumentando as distâncias. Em 2010 eu tive esse diagnóstico aí da condropatia. Tinha lá a cartilagenzinha sofrendo. E aí falaram que fortalecer era bom. Beleza. Fortaleci. Fiz lá a maromba. Então, eu confesso que eu não pensei muito sobre treino de força. Assim, Você só fez. eu só fiz. Aí... Isso é legal, né? Na academia, tô lembrando agora, você me faz essas perguntas, eu sempre lembro de umas coisas. Eu lembro da galera, que a galera zoava, né? Porque eu não pegava muita carga, mas eu tava lá. Tinha os marombeiros ali da época, aí, carguinha, frango. Pô, galera, Tô de boa. nem sei o que tá rolando, mas beleza. Realmente, nem 10 no supino, não consigo, mano. Mas estamos aqui. Eu só sei que, assim, eu acredito, hoje eu tenho noção disso, né? Eu gosto de me mexer, né? Eu gosto de esporte e acabei gostando do treino de força. As questões que eu tive, eu diria, eram os momentos, assim, que quando eu treinei com você, né? Tem que fazer barra hoje. Porra, Cristiano. Barra. Eu me preparava pra falar isso pra você acredita? Chegou nesse ponto. Véio, Cara, o Vitor não gosta de barra, mas tem que fazer, tem que fazer. falar. Hoje faz de boa, né? Faço de boa. Hoje eu Tranquilo. faço de boa. Nervoso. E lembra que na época ela falava assim, cara, Vitor, a gente tá... Assim, a gente melhorou na barra. Sim, era um sofrido. Como a gente não tinha muitos recursos também por conta do período de pandemia, foi um período meio crítico, né? Acho que a coisa que eu mais melhorei no período de pandemia foi fazer barra. Que eu também, só pra falar pra você ficar em paz, eu odeio fazer. Eu odiava fazer barra até a pandemia. Difícil, galera. Eu falei, cara, não tinha muita não. coisa pra fazer, vamos fazer barra, gente. Aí eu fui melhorando. Mas eu não gostava também, não. Hoje saiu uma. Amanhã sai uma de novo. E assim foi, né? Assim, a consistência vai levando a gente a melhorar. Sim. Cara, uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, assim, agora com duas referências na minha frente, acho que vai ficar mais fácil, porque talvez os posicionamentos, os pensamentos, a resposta de vocês seja um pouco diferente. Assim, na moral mesmo, assim, a gente sabe que quando a gente tem uma rotina de treino mais intenso, logo no início da manhã, o pessoal fala, não, que você vai treinar intenso e seu dia vai ser, cara, vai ser incrível. Você vai, cara, eu pelo contrário, quando eu faço um treino de perna, intenso, pesado, cara, eu fico ali, eu demoro meia hora pra voltar pro meu corpo, assim, minha mente, assim, fica meio aérea, assim, eu fico, cara, é o dia que eu mais tenho fome, mais tenho sono, realmente mexe muito com o meu fisiológico. Muito bom. Sim. Só que vocês têm uma rotina de treino que é, assim, muito mais intensa, porque os volumes são altos. Como é que você, assim, pensando em pré-competição, que vai ficando mais volumoso os treinos ali, mais volumosos, né? Como é que vocês ficam o resto do dia depois de uma rotina de treino logo cedo, assim, pancada? Vocês ficam bem o dia todo? Assim, fica, tô de boa, tô trabalhando aqui, minha perna não tá doendo nada, coluna minha lombar tá 100%, tô aqui atendendo aqui na... Como é que é? Vamos contextualizar. Sheila, tu correu quantos quilômetros hoje? Hoje, 16. Era um fartlek. O que você fez depois de correr 16 quilômetros? Musculação. Qual o pace da sua corrida de hoje? Médio, 4,40. Meu irmão. Um pouco. É porque era fartlek, né? L1, L2, L3, vai evoluindo. Vai mudando as intensidades. Tinha um aquecimento. E como é que você tá se sentindo agora? Zerada, tranquilo. Ei. Faria outro treino. Iria nadar se não tivesse podcast. Acho que é isso aí. É porque o corpo vai acostumando, né? No Não. começo eu me sentia assim, igual você falou. Nos primeiros meses, assim, tinha treino que saía da corrida, ia pra natação, saía da natação, aí, nossa, queria tirar um cochilo agora. Mas não dá, tem que trabalhar. Mas aí depois acostuma. Aí eu acho que talvez uns 10%, assim, talvez um treino na semana tenha essa sensação. Tipo, amanhã tem um pedal longo, aí normalmente quando é assim, 3, 4 horas de treino no sol, aí depois às vezes preciso de um cochilo. Mas normalmente isso é no fim de semana, né? Então é conciliável. Durante a semana não tem esse negócio de 4 horas de treino, não, né? Não. Os treinos são... 3, 3 horinhas, né? Às vezes. Às vezes quando tem uma bike longa. E às vezes é fracionado ou é tudo assim, durante a semana chega a ter 3 horas de treino mais seguido? Ou por exemplo... de manhã uma coisa, no meio do almoço outra, ou é tudo junto?
A gente mata tudo de manhã porque por melhor. causa da rotina, porque é Rotina. ruim quebrar, assim, ir pro atendimento, aí ir Volta. nadar depois. Então, por exemplo, faz, sei lá, 2 horas de pedal, aí sai, vai pra piscina, aí nada 1 hora e 20, aí já toma banho e já vai pro trabalho, né? Então, Entendi. às vezes rola, mas tem essa Facilita a quebra. vida Ou de sai, trabalho. sai do pedal, vai pra musculação. Fica melhor ajustado, né, Fica. dentro da Sim. rotina. Será que também, assim, porque talvez uma coisa que eu sempre penso, vocês estão falando assim, cara, não, a gente fica bem, o corpo se adaptou, o restante do dia a gente fica de boa, tal. O fato de vocês terem uma alimentação muito bem ajustada influencia positivamente. Com certeza. Talvez diferente de uma pessoa que em casa escuta e fala, pô, mas comigo não acontece. Sim. Talvez pode estar faltando alguma coisa para essa pessoa. Eu acredito, pelo menos como treinador, que normalmente você vai investigar, tem ali, ele fala, não, eu tô fazendo 100% da dieta. Aí você vai sim. conversar, 100%. aham. não, tô fazendo tudo direitinho, não, o suplemento que ele passou lá, tal, os temperos, o chá. E o sonho de valsa. Aí, do nada, ele, não, mas será que aquelas refeições que eu tô pulando e botando um docinho influencia, Cris? Pô, você acha? É claro. A gente calcula por um motivo, né? Troquei a banana por ouro branco. Mesma coisa, né? É, mesma Igual. coisa. Fui na Viçosa ali e comi um pastel Um com caldo de pastelzão. cana. É, achei que era igual. Não deu nada, não dá nada Igualzinho não, né, o Cris? sanduíche, E assim, ele fala assim, não dá nada não, né, Cris? Tipo assim, nada querendo não é a minha... bom. Eu falei, então, vai dar, assim, o cara, né, vocês calculam com base numa rotina e com base num objetivo. Sim, Se a pessoa começa a não fazer, vai dar problema, não vai? com certeza. É uma base, assim, da nutrição, porque, Cris, não dá pra faltar. A gente bate nessa tecla que o óbvio precisa ser dito, né? Faça isso. Mas não dá pra faltar fruta e vegetal na rotina de qualquer ser humano. O Ângelo sabe disso. Isso é bom, vegetais encantados, fruta mágica, Sabe. essas coisas. Aí, você pensar assim, tem os treinos que são paulados, assim, que a gente fica ali amassado logo após o treino, mas se a gente tiver um ambiente saudável, anti-inflamatório, aí eu falo do corpo, não tô falando de dieta anti-inflamatória, por favor. Não é isso, não é pra sair tomando remedinho, mas o ambiente. O organismo anti-inflamatório ali, com um monte de fruta, um monte de vegetal, a tendência de recuperação é ser mais acelerada. Outra coisa é você... Eu lembro de um professor de educação física que falava, não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Ah não, vou treinar, mas de noite eu vou tomar umas, ou todas. Não vai dar bom. Não vai recuperar. É igual eu gosto de dizer para os alunos assim, não dá para você servir dois deuses. O cara é budista e é crente. Isso, ou você é um ou você é outro, irmão. Não dá pra servir dois ruim. deuses, é bom. Sim, Não é uma dá, boa. irmão. Não vai dar. Você não consegue. Escolher. Você vai dar conflito. Uma hora não vai, você fica lá e cá e não faz nada. Aí desmantela. Dá ruim. Então, por isso que a questão da recuperação que você perguntou pra gente agora, pra dar certo, as coisas precisam estar encaixadas. Sim. A rotina o treino de força pra gente não lesionar, respeitar a planilha, apesar de ser uma coisa assim que eu sempre tive muita dificuldade de fazer. Eu sei. Dificuldade não, talvez teimosia, tô aqui, tô indo aqui, mas o ambiente é um ambiente respeitoso, né? Favorável. Né? Favorável, comer bem, não esquecer do fruto vegetal, não esquecer que a parte, é técnico isso, mas a parte antioxidante da alimentação, o comer bem. O que seria uma alimentação ou alimentos antioxidantes? Assim, só pra galera que tá em E pra casa. falar bonito, tem um tal de vegetais e frutas encantadas que a gente já falou aqui. Aí lá tem os compostos bioativos. Bioativos. É um nome muito Sim. chique, Vai, cara. vem, anota aí, gente. E um monte de temperinho, açafrão, pimenta do reino, botar uma páprica, não comer aquela comida sem vida. Não é só pegar, né, a gente fala disso, pegar uma tapioca, aí um frango e um cottage, tudo branco. Não, bota um temperinho, bota um açafrãozinho, Sim, um tomate, pelo menos, né? Mínimo. um tomatinho, um verdinho, bota uma vida ali. Sim. Esse ali já tem ali os bioativos, os antioxidantes que vão fazer a diferença na saúde de qualquer organismo. Então, isso estando em dia, a probabilidade de recuperação é maior. Então, Sim. Um outro ponto só, além de tudo isso que você falou, é que eu acho que você deve perceber com seus alunos que as pessoas têm, às vezes, muito medo de comer carboidrato. Muito. E, assim, acho que disparado, fora a questão Isso de é ter uma importante. dieta mais com perfil mais anti-inflamatório, digamos assim, para ajudar na recuperação,
é o básico do básico, assim, para manter o sono bonitinho, o perfil hormonal bonitinho, testosterona, aí as pessoas ficam lá fazendo, não que esteja errado, né, assim, mas às vezes usando muitas ferramentas, um monte de suplemento, um monte de coisa, e aí segue uma dieta com pouco carboidrato. Então não tem jeito, a recuperação muscular vai ficar ruim. Então, assim, pelo menos tem que fazer o básico, que é, não é se entupir de carboidrato, mas assim, se tá na dieta é porque é pra ter. É importante, Aí o povo, né? nutricionista bota lá, sei lá, pra pessoa comer um omelete com batata e legumes. Aí a pessoa, não, eu quero emagrecer, vou tirar essa batata aqui que não precisa. Aí já começa a dar errado. Dá errado. É. E uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, assim, numa reflexão com um aluno que é primo meu, a gente falando sobre questões de alimentação, que ele começou a querer, não, porque o cara passou lá na dieta tal coisa. Só que eu preferi. Aí começou a falar que tava tirando umas coisas, botando outras, ou diminuindo e outras aumentando. Não, tá certinho. Tá bem certinho. E assim, normalmente é o que vocês casa com o que vocês falaram, porque ele tava minimizando o carbo e aumentando a proteína, outras coisas, né? Tal que ele achava que na cabeça dele era importante. Eu falei, cara, entenda uma coisa. Se você não tem o carboidrato na quantidade certa, que é o que faz o seu corpo ter a energia, a galerinha que tá ali dentro, os reparadores musculares, não vão conseguir trabalhar. Pô, excelente, hein? Porque Exatamente. a galera fica cansada. A galera que tá ali querendo te ajudar a recuperar os bonequinhos ali dentro, a galerinha, pô, e aí, como é que vai? Não tem chegando energia, pô, não vai conseguir reparar. Se não tem reparo, e se não tem carboidrato na medida certa, o tanque de gasolina vai estar sempre um pouco mais vazio. Aí Sim. o organismo começa a ficar mais sobrecarregado. Essa galerinha começa a andar meio que cansada ali dentro. Outras coisas vão ficar prejudicadas. E a galera não entende isso. Aí o sono fica ruim, a recuperação muscular fica ruim porque sua energia está baixa. E o corpo ele não consegue fazer com que o funcionamento dele ocorra na sua plenitude, no seu 100%. É isso que a galera não entende. Eu falei, cara, no final das contas, o que vai fazer total diferença quando você chega num estágio de treinamento, em qual vocês treinam de uma forma assim, vocês não são, vocês podem até ser amadores, mas vocês têm uma rotina de treino muito, muito intensa. Então, assim, comparado a atletas, né? Vocês têm uma vida de atleta. Assim como eu tenho hoje, minha vida é uma vida como se eu tenho uma vida de atleta. Cara, o nível de treino que eu levo, o estilo de vida que eu levo, eu não vou competir pra nada. Mas eu levo muito a sério os meus treinos. Cara, quando você fura em qualquer coisa, no sono, que é uma noite que você dorme menos, quando a série não acorda mais, no outro dia pra treinar já é mais difícil, porque não dormi meia-noite. Quando você é à noite que tá cansado, você fala assim, cara, não vou conseguir jantar, eu só quero dormir. Aquela refeição que eu pulei no dia seguinte faz diferente, porque o carbo vai estar mais baixo. Aí no outro dia eu tenho que tentar compensar com café da manhã, mas não é a mesma coisa. Não, já é assim, não dá tempo. Você não recupera refeições puladas. Igual eu falo, cara, treino pulado e refeições puladas não recupera mais. Esquece, irmão. Segue A a vida. vida é pra frente. Exato. A vida é aqui. Não, não, eu vou compensar, eu vou fazer 2 treinos hoje, irmão. Não vai, foi a mesma coisa. É isso aí, fica em paz. Sim. Fica em paz. E a galera não entende. Então, assim, esse medo do carboidrato é um negócio que parece que é um fantasma que a galera, a mídia falou muito sobre isso. Sim. A carbofobia. A carbofobia. E o fato de grande parte da população querer emagrecer. É sedutor, né? É sedutor. Sem carboidrato é sedutor. E assim, casando com isso tudo, hoje as pessoas procuram mais a Sheila por qual principal motivo? As pessoas vão ao seu consultório, qual é o principal motivo? É estético? É performance no esporte? Emagrecimento? Uma relação melhor com a comida? Qual é o principal motivo que as pessoas te procuram hoje? Então, acho que por um tempo ainda foi essa questão estética, que é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas procura nutricionista. Hoje em dia, São os maiores talvez pacientes, ou uma doença já diagnosticada ou estética. Melhorar a composição corporal, melhorar na cabeça da pessoa, né? Mas já nos últimos anos foi mudando justamente por conta dessa questão do vegetarianismo, que foi a área que eu fui me especializando depois. Legal. Então, acho que hoje é meio... Assim, a maior parte do público são pessoas que são ou vegetarianas, ou veganas, ou em transição, ou que estão de saco cheio de ir e o nutricionista enfiar a carne no dia inteiro da dieta da pessoa. Então, essa galera, assim, esse público. Normalmente, pessoas saudáveis, assim. Mas atendo um público da parte clínica também, para resolver alguma questão de doenças crônicas. E tem um nicho que é bem nichado, que é essa questão de pessoas que são vegetarianas ou veganas e que fazem muito esporte. E que às vezes não encontram um profissional que orienta as duas coisas. Que tem entendimento, né? Porque realmente Sim. não é tão E simples, vivência. né? Tudo. Vivência de... Uma coisa é o cara falar.
pra um vegano que ele tem. Outra coisa é o cara viver e apresentar, né? Porque aí, no caso de vocês conseguem viver e vocês conseguem replicar o que funciona e o que não funciona. Vocês cortam um caminho, né? O cara, quando chega lá, ele já assim, cara, eles já vão saber o que dá certo e o que dá errado. Talvez eles vão me corrigir de muita coisa aqui, né? Sim. E aí o cara consegue ter uma melhoria. É E isso, contigo, Vitor? Qual é o principal público O hoje? público, o principal hoje, por um tempo, foi muito o atleta de alta performance, que foi como, era até como eu tentava, assim, me vender no mundo, né? Mas eu acabei tendo uma relação com o esporte em que, beleza, eu sei que eu gosto disso, eu sei que eu gosto de alta performance, eu gosto de me sentir treinando intensamente, mas eu gosto muito de atender essa parte mais psicológica da nutrição, né? A galera que tem uma relação difícil com a comida. Você sabe bem, os pacientes que você me manda, normalmente eles vêm com essa demanda, eu acho interessante. Pô, deve ser um pepino. Chega assim, não, vim de indicação do que... Tá, deve ser um pepino. Deve ter alguma treta aí. Uma treta por trás. Que não é só emagrecer. Então, hoje em dia, como ficou meu nome, como eu me apresento com o trabalho, como eu venho trabalhando, as pessoas já me procuram mais com esse objetivo, né? Com esse intuito de quero melhorar minha relação com a comida. Quero estar em paz, né, com a comida. O que é muito específico, mas que eu percebi que já tem acontecido, é quando me vem aquele atleta de alta performance que ele come caixas de bombom de chocolate à noite, se enfia na caixinha de paçoca, e aí normalmente as pessoas já falam assim, cara, vai no Vitor dessa vez? Aí a pessoa até já tem um nutricionista e tal, já sabe fazer aquele lance de comer o carboidrato, de comer para ter alta performance, mas ela tá com uma relação difícil ali que ela não consegue identificar, né? Um comer exagerado. Aí, às vezes, acontece de eu ter esse... É um nicho muito específico, né? O atleta que é de alta performance, Tem mas... esse episódio, né? Isso. Em algum momento do seu dia, Mas né? que tá com um transtorninho ali pra gente resolver. E que já não é, provavelmente já não é de hoje, né? Ele já vem com isso já e, né? Vem carregando, vem levando, ele tá... Não, tá tudo certo, eu tô benzão, né? Às vezes, mesmo que eu não resolva ali de imediato, pelo menos são casos em que o atleta ele também não tá numa terapia. Aí só de ter ele a conversa comigo, isso já leva ele pra uma terapia. Então, beleza, posso não ter resolvido de imediato, mas criamos uma solução para ele, né? Ali a médio e longo prazo. Então, acaba sendo um trabalho eficaz também. Porque às vezes a pessoa não está aberta a procurar ajuda em outro lugar, além do lugar que ele já está indo, né? Isso. Aí você pergunta assim, pô, já fez terapia? Minha terapia é o treino. Beleza. Então tá bom. Então tá bom, irmão. Mas de noite uma caixa de bombom. Beleza. E aí no outro dia eu não treino bem. Pô, cara, então... Não vai treinar mesmo, né? Vamos mudar aí, velho. Todo esse ambiente Não vai dar bom. anti-inflamatório tá totalmente inflamado. Tá sempre inflamado, Não vai dar né? bom, cara. Tem Sim. coisa mental, a fisiologia tá tudo bagunçado, mas... Enfim, mostrar pra ele, ó, tem um caminho diferente aqui, cara. Desse daí que você tá há 20 anos. E acha que tá tudo bem, né? E acha que tá legal, né? Quantos anos essa caixa de bombom? 20 anos. Pô, cara, irmão, vamos tentar outra coisa. É engraçado, assim, eu já fui... O Vitor me conhece já há alguns anos e eu já até compartilhei isso com ele. Eu já fiz vários tipos de estratégias de dieta, né? Já passei por vários profissionais aqui em Brasília e eu já fiz umas loucuras, assim, de comer uns negócios, né? Umas dieta... Lá no início da dieta na nutrição esportiva, o padrão era Peito de peru? peito de peru e pão integral. Conhecemos. E assim, eu comia aquilo muito durante um dia. Até chegar um ponto que eu não aguentei mais. Eu falei, cara, não é possível que é só isso. Aí eu comecei a conhecer o mundo das frutas. Com aveia. As frutas com aveia. E aí desfoi com canela e tal. Canela. E aveia e fruta. Aí Só que chega descobriu que um tinha ponto, eu intestino. falei assim, cara, mas é aveia e fruta demais, eu não aguento. E aí, não, vamos agora pra uma dieta, vamos zerar o carbo. Aí vamos pra dieta metabólica. Caramba. Aí fui pra dieta metabólica, comendo só carne. Tinha um dia da semana que eu tinha uma refeição com não sei quantas gramas de carbo, que era uma salada com um pouco de carbo. Durante a semana inteira, só tinha essa refeição com carbo. Caramba, era uma salada. Aguentei 27 dias, uns 27, 30. O protocolo era de 30. Acho que eu fechei o protocolo, falei, cara, não aguento mais isso. Que roubada. Aí voltei para o equilíbrio entre frutas e ali uma proteína. E aí consegui mesclar. E aí, enfim, o fato é que eu fiquei nessa
vivenciei muita coisa, mas o ponto importante que eu quero trazer é que o Vitor começou a me acompanhar, cara, que ano 18, né? 18, Que você me 19. sugeriu algumas mudanças, eu fiz as mudanças, e de lá para cá são basicamente mudanças que eu tento fazer. Voltei nele agora, ele fez ajustes pontuais, mas eu nunca tive fisicamente, com o meu físico, ele nunca esteve tão bem, eu nunca produzi tanta força igual eu produzo hoje. E assim, sem restringir, sem loucura, sem desmantelo, sem, né, ficar brigando com a comida. Uma coisa muito leve. Essa semana mesmo eu recebi uma pergunta de uma aluna: Cris, você conhece algum nutricionista que não pesa comida? Porque eu não quero ir nutricionista porque esse negócio de pesar comida eu não quero. Eu pensei, ela deve ter tido algum trauma, já deve ter pesado Sim. muitas comidas na vida dela. E qual é assim? A nutrição passou por um processo, acho que a área de vocês está em ascensão ainda, tem muita coisa para crescer, mas mudou muita coisa dentro da nutrição. Hoje as pessoas olham para a nutrição como uma forma de corrigir muita coisa. Verdade. Saúde, bem-estar, performance, tudo. Cara, Verdade. tudo passa pela nutrição, né? Até o médico, quando você chega lá, e como é que tá a alimentação? Então a gente percebe que a nutrição tem um papel importante agora, ela é protagonista dentro da vida das pessoas. Hoje vocês têm essa clareza, vocês já devem ter passado por várias fases, mas vocês gostam do nome dieta, não gostam? Nossa. Vocês são favoráveis a essa coisa de pesar? Faz Caraca, muita isso. diferença a pessoa pesar comida? Quando vocês fazem lá, cara, vamos calcular aqui os micros, os macros, vamos bater aqui tudo. Não, tem que pesar. Quando pesa, a gente percebe que os estudos mostram que o cara tem mais resultado. Sei lá, Não, eu né, vi um artigo. Tá, eu acho- entendi. eu queria entender de vocês, assim, qual que é a visão de vocês como profissionais. Começa com essa daí que eu... você tem que dividir. Eu tô Quanto jogando... tempo que a gente tem? Não, Essa é assim, ampla. no geral, eu acho que as pessoas... Eu concordo que a nutrição está em ascensão, é uma profissão muito nova, então ainda acho que está se situando aí, mas que bom que está ganhando a devida importância, eu acho. Ainda não a que deveria ter, mas está crescendo. Mas sim, as pessoas estão tentando entender o povo acha que é tudo uma bagunça, que cada um fala uma coisa, mas na verdade às vezes é meio só uma interpretação equivocada de dados e ciência e tudo mais. Mas com relação à pergunta, acho que depende muito de com quem você está trabalhando, porque de uma forma geral, Bom, a grande maioria das pessoas se beneficiaria, tipo, 95% só com guidelines, diretrizes, né? Diretrizes básicas, tipo seguir o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento muito bom. Inclusive, Excelente. acho excelente. É. Documento. Excelente. Excelente. Maravilhoso. Então, assim, se seguir aquilo ali, já tá lindo, que é comer muitos vegetais, respeitar a cultura da pessoa, né, as preferências alimentares, tipo, a pessoa do Nordeste pode comer cuscuz, tá tudo certo, então essas coisas. E evitar alimentos ultraprocessados, que eles chamam, que são os alimentos com muito aditivo, tudo que a gente não enxerga como comida do que o seu filho entendeu que não é de plantinha da natureza, é isso. Então, isso resolve para a grande maioria das pessoas. Aí tem 2 casos específicos que eu acho que faz sentido calcular a dieta. Eu calculo para praticamente todo mundo, mas aí muitas vezes o cálculo é para mim e não para a pessoa, né? Para eu saber que tá tudo certo, que eu tô prescrevendo, mas não para pessoa ficar pesando e medindo e tudo mais. Mas aí um público é atleta de alto rendimento, então... por exemplo, hoje, saindo daqui, eu tenho que terminar de fazer os ajustes de um paciente que ele vai fazer o Iron daqui a 2 semanas. E aí falta terminar de ajustar a rotina, de acordo com os simulados que ele fez, de prova. Aí isso tem que ser calculado, não tem jeito. Tem que calcular a grama por hora que ele vai consumir de carboidrato, de sal, de tudo. Esse público. E um público que o Vitor gosta muito de trabalhar mais, que são essas pessoas que têm essa relação difícil com a comida, mas que ainda precisam de uma bengala. Então, a pessoa não dá conta de tomar uma decisão. Tipo, você acha que essa quantidade de comida é suficiente para você? Aí a pessoa, não sei. Aí isso gera uma ansiedade de tipo, eu preciso que você me fale. A mente fica inquieta, né? Isso. Então às vezes ela precisa de um script para seguir. E aí é um processo, né? Até chegar num nível de maturidade da pessoa conseguir ter Enxergar, autonomia e de fazer forma- escolhas. Legal. Aí sim, mas no geral eu sou mais contra do que a favor das pessoas ficarem medindo, pesando comida e essas coisas. E assim, um ponto importante que você colocou, acho que aí resume o ponto, é que você usa para um público muito específico. De forma geral, assim, o Vitor usa para um outro público, mas você é o cara de alta performance. Porque nesse caso, qualquer a mais ou a menos vai fazer diferença para ele na rotina dele.
E esse outro público que o Vitor acaba tendo mais, né, abraçando esse público, é aquela pessoa que precisa, para ela não ficar pensando e ficar com a mente inquieta, Isso. é melhor ela ter ali na geladeirinha colada uma coisinha certinha para ela ficar em paz, né? Cris, tem algo por trás, né? Porque a gente entende, esse aqui é um método que existe porque possivelmente você dá uma diretriz de quantidades ideais que aquela pessoa deveria comer em cada refeição. E muitas vezes, essa pesagem, quando as pessoas fazem, né, direitinho, as pessoas acabam se acostumando com aquilo. Chegando no ponto de, se pesar um pouquinho a mais, a pessoa fica cheia, pesar um pouquinho a menos, a pessoa fica com fome. Com fome. Só que, se você usa num grupo que não tem noção nenhuma da fome que tem uma compulsão, que não se relaciona bem, e que não sabe se a fome que tem é emocional ou se é fome física mesmo, o que você quer comer mesmo, ou você está comendo porque você está descontando alguma emoção? É uma possível forma de você desconectar a pessoa ainda mais, né, do que quanto ela deveria comer. Então, Legal. porque, por exemplo, você trouxe o exemplo do Ângelo, seu pequeno, ele está aprendendo a fome que ele tem. Ele consegue perguntar, barriguinha, você quer comer mais? Acho que minha barriguinha não quer não. Pronto, ele aprendeu o que é fome e o que é saciedade. Só que boa parte das pessoas fizeram tanta dieta, ficaram tanto tempo sem comer, aí faz jejum eternamente, aí faz low carb, aí corta aquilo, faz restrição severa, que o corpo virou uma bagunça. Ela não tem noção da fome que tem. Ela não perdeu os parâmetros dela. Né? Perdeu os parâmetros. Então a balancinha de traficante pode ser uma forma de perder mais parâmetros ainda. Agora, sim. Só que agora existe sim o público que, beleza, aquele ser humaninho que ele tem um comportamento guiado por regras, né? Que ele gosta da metodologia. Mas por que a gente não vai respeitar isso? Ah, não, o mundo tem que comer de acordo com o que o coração sente. Não, mas essa pessoa gosta disso. E para ela faz sentido. Faz né? sentido, ela fica bem assim. Vamos botar o cálculo aqui para essa pessoa, tá de boa. Ninguém vai morrer, tá? Vamos dar o cálculo aqui para ela que isso aqui funciona bem. Legal. Eu aprendi isso com um paciente que eu me lembro que ele seguia dieta bem restritiva, assim, bem... Restritiva não, né? Mas bem contadinha. Aí eu lembro que um dia ele falou assim, Vitor, minha namorada quer ir no coco bambu. E aí? E aí o quê? Vai lá. Ele, não, mas quanto que eu como? Pô, come um prato, velho, pra você ficar satisfeito. Não, mas quanto que é? Ele cria um número, né? Cria um número. Caraca, bicho. Calma aí, né? Calma aí, pega também. O cara no meio do coco bambu saca ali uma balança. Balancinha. Mas, pô, não leva a balança não, velho. Eu só olhei assim, não, esse prato aqui dá pra você. Tá bom. Não, mas não leva a balança não, tá beleza. Que loucura, Só não faz cara. isso. Tudo certo. Olha que ponto que chegou, hein? Sim, É. tem os extremos, né? Mas não é isso que a No gente geral, quer pras pessoas. Né? E, no geral, dá pra ter uma boa relação. A pesagem realmente é em casos muito pontuais, né? Isso. Como a gente trouxe aqui esses dois casos. Eu acho que a Sheila concorda com a fala, né? Eu acredito que não tem verdade absoluta na nutrição. Não, eu também concordo. Até com a educação física, a gente percebe que... eu trouxe um rapaz aqui, o Ítalo, atleta de bodybuilding, campeão, enfim, Olha a atleta galera, com uma né? carreira muito bacana. Ele conversando com alguns pesquisadores, que ele transita bem no meio dos pesquisadores, né? Alguns pesquisadores muito famosos, renomados aqui em Brasília. Um deles trouxe uma coisa para ele que ele me compartilhou que eu fiquei chocado. Ele falou assim, olha, dentro do treinamento de força, os acadêmicos, a gente tem falado muito sobre isso. Talvez 50% do que se estudou até hoje dentro do treinamento de força, treinamento esportivo, pode estar errado. A gente vive, Interessante. a gente trabalha com a hipótese de que em algum momento 50% de tudo que foi descoberto até hoje pode estar errado. Cara, assim, eu falei assim, que 50%? Eu falei, que 50%? Porque não tem como bater em 100% tudo. Porque a ciência, determinados estudos, às vezes com cadáver, às vezes com animal, quando você traz a representatividade e a aplicabilidade para o humano, e para um humano que está andando, que está vivo, nunca vai ser igual foi com cadáver ou com animal. Então, eles trabalham com essa hipótese. Então, assim, vamos usar. Enquanto estiver funcionando, beleza. Mas pode ser que em algum momento a gente encontre uma via que vai ser melhor que essa. Que bacana. Só que só lá na frente é que a gente vai ter recurso para descobrir isso. Olha que coisa louca. Pessoal, cara, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa. A gente tinha tanta coisa para conversar aqui, cara, assim, Temas tinha um infinitos. bocado, Passa assim. rápido, né? Passa rápido. Mas assim, foi uma conversa muito agradável, assim. É bom, Eu né? gosto dessa É bom, resenha. a gente gosta de falar disso. bate-papo, resenha. Gostamos. Sim. E
para a gente poder encerrar, eu queria que vocês pudessem... cara, o que vocês falariam para alguém que está começando aí, aquela pessoa que talvez não tenha recurso financeiro para contratar um Nutri, que fala, cara, poxa, mas eu sei que talvez um nutricionista me ajudaria, mas assim, de forma o básico, o que uma pessoa precisa saber para ela ter uma boa alimentação e que aquela boa alimentação que na mente dela ela precisa fazer vai trazer benefícios de saúde para ela, assim, básico. Estou curioso. Estou Tá. curioso. Doutora, por favor. Eu acho que me é isso, ajuda. assim, as pessoas enfeitam demais o mundo da nutrição e, na verdade, é para ser muito simples. Então, a gente tem exemplos muito claros de que, por exemplo, na região do Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo é um exemplo muito, muito simples de seguir, as pessoas entendem, né, de comer muitas frutas, muitos vegetais, não comer coisas processadas. Pode ter laticínio, pode ter peixe, pode eventualmente ter carne. Então, assim, não tem nenhuma regra específica, mas a base precisa ser muito bem estabelecida, que é muitas frutas e vegetais e alimentos integrais, na forma mais natural possível. E uma coisa que eu sempre penso assim, cara, a dieta mediterrânea, que é o que você está citando, cara, funcionou lá atrás, Sim. continua funcionando hoje. Pra que você vai brigar com os caras? Ah, mas é porque é mediterrâneo. E porque assim, o quê? a pessoa, não quero ser vegano, não consigo, tudo bem, se seguir isso, comer um pouco menos de carne, comer mais vegetais, menos processado, industrializado, beleza. E o guia alimentar vai muito por esse lado, né? Então, eu acho que para quem quer começar lendo alguma coisa, já tá bom, ler o guia, assim. O guia E aí, nutricional brasileiro, né, de alimentação, que é o melhor. é um dos melhores do mundo, um dos melhores do mundo, né? Esse, o do Canadá, assim, é um documento muito bem feito, assim. E é isso, assim, se você olhar o guia, ele tem até fotinhas, assim, é tudo arroz, feijão, batata, banana, legumes, suco de fruta natural, fruta com aveia, que é o que você comia, pão, ovo, não tem muito mistério. Então, não ficar inventando e achar que, porque vai ter uma dieta milagrosa, ou então... Eu não consigo fazer dieta porque eu não tenho dinheiro para comprar mirtilos e suplementos e não sei o quê, então tá tudo bem. Dá para fazer uma dieta muito básica e muito saudável. Com o que tem na estação, né, com aquilo que é possível. Então, assim, eu gosto de usar uma coisa lá, que eu falo muito pra onde, falei, filho, descasque mais e desembale menos. Essa é boa. Cara, se você desembalar pouco, funciona. se você abrir sua lixeira e falar assim, tem muita embalagem aqui dentro do meu lixo, provavelmente você tá no caminho ruim. Tem pouca casca de banana, de vez em quando tem uma casquinha de batata ali. Eu acho que tá na hora de você rever seu conceito alimentar. Talvez o lixo te dê um bom parâmetro para você. O lixo. O seu olhar a lixo. dispensa, né? E a sua dispensa, né? Se tem comida que dura 1 ano, 2 anos, é porque tem alguma coisa estranha, né? Coisas que não estragam. Cara, não é. Verdade. É isso aí, cara. Comidas que tem prazo de validade de 5 anos. Tá quanto tempo na geladeira? Não, Onde Estraga veio ano nunca. passado. Que conversa é essa, irmão? Sim. Como que ainda tá aí? Me ajuda. Se o pessoal quiser encontrar vocês, né, nas redes sociais, nos canais de comunicação que vocês utilizam, como é que acha você, Sheila, e como é que acha você, Vitor? Vou começar com a sua amada. Por favor. É o meu Instagram, Sheila Minari. Então, acho que só tem eu de Sheila Minari, bem fácil. E aí no Instagram tem o link na bio, aí no link na bio tem todos os outros contatos e tem site, curso, essas coisas todas, né? Então tá Legal. tudo lá organizado. Acho que é o caminho mais fácil. E você, meu querido? Só procurar nas redes sociais, Nutrivitor Machado, @Nutrivitor Machado. Temos Nutrição Sincera no YouTube. YouTube tá lá acontecendo. Tá vivendo, isso é bom. E basicamente são esses os canais que eu tô lembrando aqui agora. Isso. Aí um leva o outro, né? Um leva o outro, tá tudo junto. Ali no Instagram, a gente, hoje em dia, virou cartão de visita, né? O Instagram. Muito doido isso. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por compartilhar um pouco da história, do conhecimento. Espero que em breve vocês estejam aqui. Não, excelente. Pra gente tamo poder junto. falar mais coisas aí. Essa resenha é sempre Continuar. boa. Tem umas perguntas aqui bem assim, né? Que É vai gerar bom. um climão, mas, cara, fica para um outro momento. Clima é bom. Legal, Gente, foi um obrigado. prazer. Pessoal, você que tá em Obrigado. casa, valeu pela sua audiência, pelo Valeu, seu galera. tempo. Tamo junto. Em breve, mais pode treinar para vocês. Pode treinar. Valeu.